Olá pessoal, venho mais uma vez para podermos estar aí, a gente dialogando, enfim, conversando, né, referente à questão conexão chama gêmea, né, e ascensão espiritual. A gente vem vindo aí falando na questão da linha de crédito do cartão chama gêmea card e da ascensão espiritual card, né. E o interessante é que veio, né, algumas análises, né, veio algumas propostas e a gente está aí respondendo, né, alguns bloqueios existentes, algumas dúvidas referente ao próprio cartão, né, que é assim linear, né. Gostaria que vocês deixassem seus likes, né, que vai entrar como bônus e até a expansão do próprio cartão e também do canal também, né? Por quê? Porque o canal agradece, né? Agradece para a gente poder estar até melhorando a questão dos nossos desafios, a questão das pendências que temos, né? Enfim, quanto mais compartilhamento, melhor. Por quê? Porque aí vai se expandir, né? Como que nós vamos até utilizar, né? E reformular a nossa linha de crédito. Então, igual já havia dito para vocês, né? E se inscrevam também. Por quê? Porque cada novidade existente, vocês vão logo de primeira mão vão ficar sabendo exatamente referente às novidades, né? Vem com um novo perfil, né? Vamos dizer assim, para podermos utilizar. E uma das pendências, né, que estavam me perguntando referente às vertentes, né, as vertentes que existe, né, as vertentes diferentes, né, como utilizar e também referente aos desbloqueios, né. Inclusive, os desbloqueios que as pessoas estão aí falando mais é questão de traumas e complexos, né? Inclusive, uma das inscritas, né? Muito legal a participação, inclusive eu agradeço, né? Porque significa que a gente está expandindo cada vez mais. Estava falando na questão para eu falar mais do lado criança, né? Do lado criança, tanto do divino masculino como o divino feminino, né? Que é um dos processos existente, né, na conexão do chama gêmea, que desperta, né, que vem à tona, vamos dizer assim, logo que você começa a sentir a vibração, você começa no primeiro encontro, inclusive, né, no terceiro D, que vem sentindo com todas as propriedades através do sincronismo numérico, né, e não só o numérico, né, mas também é porque quando a gente fala de reinos, então vocês verem como é legal a conexão. Aí na conexão de chama gêmea começa-se todos os reinos, inclusive eu falei das mônadas, né, que existem os reinos, né, inclusive no quinto D, né, que faz parte de tudo, de um todo. Então, um todo começa a trabalhar na questão da energia, né? Então, e principalmente, e o que que acontece, né? Já indo direto no assunto do lado criança, o que que acontece? Por quê? Porque até então, o seu lado criança, né, que é o mal barato, e é onde tudo acontece, né? A maioria dos traumas e dos complexos existentes, até mesmo que faz com que impeça a, na transmutação e também na relação, né, das chamas gêmeas, né? Não só falando na questão da conexão de chamas gêmeas, mas também influencia muito no dia a dia das pessoas, inclusive na atualidade, né? Inclusive a gente vê aí pessoas, inclusive até pelo que estamos passando no momento agora, muitas pessoas não estão sabendo lidar com a situação, né? Por quê? Porque em criança não foram preparadas
para poder saber lidar com as suas próprias energias e com as coisas que vêm à tona. Ou foi protegido demais, ou foi protegido de menos, e nunca foi verbalizado as questões da vida, né? Vamos dizer assim, filosoficamente dizendo, né? E quando você é adulto, você se depara aí principalmente com a ascensão e com as conexões. Aí você começa a se perguntar, mas eu não entendia isso, nunca foi me falado isso, eu fui educado dessa forma, porque eu tenho traumas que o meu pai, minha mãe, o irmão, não sei quem lá, deixou, agora eu tô com um complexo por causa que, agora é bullying, né? O nome dito. E assim, eu não sei desenvolver o meu lado criança, eu sou imaturo, né? Agora já falando da chama gêmeas, né? Que tanto divino feminino, divino masculino, tanto são classificados e eles vêm, né? Uma postura, vamos dizer assim, né? Um comportamento, né? Às vezes equivocado, né? Mas isso não quer dizer que, na realidade, não se tornaram adultos. Muito pelo contrário, até se tornaram adultos, até mesmo por causa da idade, né? Vamos dizer assim, né? O perecível, gente. Né? Então, tem muitas pessoas aí com complexo de Peter Pan, igual eu já fiz isso, a síndrome de Peter Pan, e vive na terra do nunca, né? E aí quando vem a conexão, aí mostra que você tem que encarar a realidade. Não adianta você se esconder, fugir, achar que tem uma caverna que você vai ficar lá dentro, né? E não vai viver as suas conexões. Então não tem, né? Então o que se sucede? Se sucede é que já falando, vamos falar primeiro, deixa eu ver de quem, nós vamos falar primeiro do divino masculino, né? Não, divino masculino. Vamos falar dele primeiro. Divino masculino, pessoal, Yang, né? É positivo, lá do Sol, né? Então, o que que acontece? O divino feminino, o divino masculino, até mesmo quem fez a pergunta, já vou explicar, ele tem o lado criança solto, né? Então, na pirâmide, vamos dizer assim, na escala, né, ele desde pequeno, ele sempre coloca, e ele sempre verbaliza, ele sempre fala, mas não do íntimo dele. Inclusive, já dando um toque aí para os divinos femininos, né, para não ficar, no caso, invadindo o lado criança do divino masculino, que inclusive ele não gosta, né? Por quê? Porque ele prefere viver o presente, ele já prefere ir para o futuro, ele não é preso, ele é extrospectivo, né? Então, ele, inclusive, no nível da sociedade, né? Inclusive, ele gosta de estar no meio da sociedade, se diverte, ele é sociável, assim, ele mostra toda a característica dele, inclusive as pessoas, é uma das características, inclusive, você percebe no divino masculino, né? Não que ele, assim, o divino feminino observa isso como se fosse uma imaturidade, né? E fala que ele é imaturo, né? Só que ele pode assim, imaturo na questão de espiritualidade, mas em concepção de vida, não. Por quê? Porque ele consegue observar assim, que ele quer a liberdade para ele fazer o que ele tem vontade, né? Então, agora falando do divino feminino, o divino feminino tem um lado criança preso. Então, ele vem aí com os complexos, né? Vem com os traumas, né? E ele, como ele vem com uma espiritualidade mais aflorada, tanto que ele é o divino feminino, que foi uma escolha que ele fez também, e ele vem assim, então ele é mais centrado naquilo que ele quer,
Então, que acontece com ele? Ele pega, devido a essa eterna procura que ele tem do lado criança dele, de querer se autoafirmar, de estar querendo logo fazer uma questão da espiritualidade com o quinto D, então ele começa a segregar, né, as questões, né? E logo de primeiro, logo ele já desperta, né? Então, aí ele já pega e ele se sente, porque o que acontece? Ele se sente não tão atrativo e ele perante o divino masculino, né? Então o que ele faz? Então ele quer passar toda essa informação direto pro divino masculino, aí quando o divino masculino vai e foge, né? Ele foge por quê? Porque vem uma intensidade da espiritualidade tão grande e uma responsabilidade tão grande que até então ele desconhecia, né? E ele nunca foi dada essa responsabilidade para ele, até devido ao lado criança dele, que ele pega e foge, né? Aí ele fala assim, eu não quero me responsabilizar pela humanidade, né? Eu não quero me responsabilizar pelo, vamos dizer assim, um trabalho do amor incondicional. Mais para frente ele vai entender isso e vai fazer esse trabalho, né? Mas de imediato ele não vai querer, entendeu? Então esse é o lado criança introspectivo do divino feminino e o lado extrospectivo do divino masculino. Então, pessoal, assim, é um assunto, assim, no caso, se a gente, claro que a gente vai abranger em outros aspectos, né, e tá colocando, mas é bom a gente, inclusive, até a pessoa que fez a pergunta, colocar isso, por quê? Porque na realidade é uma subdivisão e é uma quando você trabalha o seu lado criança interior, você trabalha seus traumas, você consegue fazer o seu trabalho, quando você está em conexão, fazer o seu trabalho do amor incondicional bem melhor, né? Sem traumas, sem medos, sem culpa, né? Por quê? Porque na realidade, quando você é pego de surpresa, principalmente com a conexão, você sem querer, sucessivamente, você vai no seu lado criança e você começa a relembrar de coisas, você começa a trazer à tona. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essas lacunas existentes, né, dentro da gente, principalmente o que desperta, né, no divino, na conexão de chama gêmeas, né? Tanto, ó, pra você ver, é tão igual a questão da conexão, espelho um do outro, que ambos despertam para isso. Ambos vai lá no lado criança, que está, vamos dizer assim, embutido, né? Não tem como fugir, não tem como não sentir essa vibração, né? E não tem como você não fazer esse retrocesso, como se fosse uma regressão. Não tem. Todos passam por esse, que é um dos processos e é uma das características de quando você está na conexão, né? Quando você compreende isso, você vai lidar melhor com o quê? Com o seu divino masculino, né? Quando o divino masculino desperta, ele vai entender o porquê do controle do divino feminino. E você, na realidade, faz o quê? Pega e tem essa percepção, e é onde você vai trabalhar melhor até na aceitação da dinâmica e na aceitação do seu divino, da característica dele de ser extrovertido, né? Já diferente do divino feminino, que é mais introvertido, que na realidade ele se preocupa muito mais a questão da pirâmide, né? Ele se preocupa muito mais nessa escala, porque enquanto o divino masculino coloca a sociedade lá em cima, no topo,
né? E ele deixa o divino feminino embaixo, na base, né? Tanto que vocês podem ver que é uma linha dupla, né? Uma mão dupla. Quando ele tem a percepção do que está acontecendo e tem o conhecimento e desperta, ele vai lá, ele volta lá e reconhece o divino feminino. É aí quando existe a união e os dois começam a fazer o trabalho em prol do amor incondicional, né? Aí é quando eles relembra, né? Relembra todo esse acordo, é o descortinar dos véus de outras existências que vem vindo, e aí ele lembra do acordo, esse é o despertar. Lembra do acordo que foi feito, né, até mesmo com as energias densas, né, que estão no terceiro D, então estamos falando de energia densa. Não tem como falar, né, aí eles pegam e lembram desse comprometimento, né, de ambos, né, da relação, da conexão de ambos, e aí é onde existe o despertar, onde existe a união, que a gente tanto assim, questiona, né, questiona do próprio universo, do quinto D, né? E o legal, inclusive foi muito até legal a gente, porque eu falava muito tecnicamente, né, a pirâmide demoniaca de Karpman, né, que inclusive quem fala desse assunto com propriedade, assim, que eu fiz a pesquisa, achei muito interessante, é o Tony Costa, né. Então, o Tony da Costa, só que ele fala muito técnico, né, e muito bem, inclusive. Só que aí eu quis colocar numa outra roupagem, acho que tá lá nos meus primeiros vídeos, né? Quem quiser pode ir lá, né? Faz a pesquisa e vê. Eu estou falando, mas eu estou falando já o lado criança Yin e Yang, né? Eu estou fazendo essa simultaneidade entre os polos, né? Polo positivo e polo negativo. Aí eu estou mostrando o lado criança do divino masculino Yang, o polo, e estou mostrando também o lado Yin, divino feminino, polo. Só que eu não falava da questão de traumas, né, que reverbera, né, na questão quando aflora a conexão. Então eu não fiz, né, um vídeo falando sobre isso. E uma inscrita, né, me chamou a atenção, né, para esta questão. E muito interessante falar. Por quê? Porque tem muita gente aí que tem, inclusive, vem à tona o lado criança, ao invés de ajudar na conexão, muito pelo contrário, atrapalha, porque aí vem traumas dos pais, trauma com a família, e muita coisa acontece, aflora, aí a pessoa não sabe lidar com aquilo, aí o divino, principalmente o divino masculino, também começa a verberar referente ao lado criança. Ele não gosta de falar, ele não gosta que toca nessa ferida, entendeu? Do lado dele criança, por quê? Porque ele vai achar que você está julgando ele como imaturo, e na realidade, inclusive vocês, até pelo fato, vocês não, né, nós, né, vamos dizer assim, nós pelo fato de sermos espelhos, se vocês forem fazer semelhança, pode ter nível, inclusive muitas pessoas falam, você pode ter aí nível social diferente, mas a fórmula como foi criada, educação, perda de pai, perda de mãe, doenças, enfim, são muito parecidos, muito, e sofriam, né, muitas vezes pelas mesmas coisas, por abandonos, outras horas foram muito violentados, né? Inclusive uma das características das chamas gêmeas, por quê? Porque aflora essa questão da violência, né? Que no caso é um caso sério,
Inclusive, tem relato de pessoas que eu converso, né, até mesmo outros amigos que falam sobre a questão do chama-gêmeas, mostra isso, né? Mostra a mutilação que é feita, até mesmo porque eles, pelo fato de serem diferentes, né, e inclusive o lado criança mostra essa diferença. Tem uns que entram até no processo de depressão, suicídio, porque acha que até mesmo que os pais não têm a mesma afinidade, porque aí tem a questão da afinidade de energias, né, pessoal? É um papo muito profundo, né? Mas, como a gente está falando disso, então significa que agora vocês vão poder trabalhar isso mesmo. É igual a gente faz uma regressão, só que eu falo para as pessoas, você pode até fazer uma regressão, pode, mas será que você está pronto para você fazer uma regressão, inclusive de vidas passadas, e vir tudo à tona, e você vai saber deliberar essas energias, entendeu? Então, nós podemos falar assim do nosso lado criança, mas você tem que estar preparado. Principalmente quando você está numa conexão, né, de chamas gêmeas, que é bem mais sensível, vamos dizer assim, que o propósito é outro. Então, você vai ter que saber lidar com esses aspectos, né, e deliberar essa energia, porque quando ela aflora, vem um sentimento aí, pode vir um sentimento de culpa, um sentimento de vingança, né, que você não vai querer estar colocando na sua conexão, né? Porque até mesmo você tem que tá bem trabalhado. Por quê? Porque o gêmeo, quando ele se aproxima de você, vê que você está fragilizado, vê que você está com as culpas, que você não sei o que, ele faz de novo, entendeu? Então, pessoal, é muito legal, né, falar sobre isso, porque é existente, não tem como negarmos, né, essa negação, né? O negócio tem que existir aceitação da palavra, vamos dizer assim. E quando nós nos aceitamos e aceitamos até pelos fatores existentes, né, não ficamos apregoados nem à mercê de coisas que não vai interferir mais, né, não vai ajudar mais, quer dizer que você se melhora e você está pronto para esse equilíbrio. Na verdade, é um equilíbrio, né? Então, quero agradecer a vocês, né, pela mais uma vez eu poder estar aqui expondo algo que precisamos trabalhar, né? Que assim, não é porque eu tô falando sobre isso que eu sou, como é que se fala, já exímio, né? Não tenho sofrimento. Tenho sim, né? De vez em quando vem à tona, você também aí que está do outro lado, não vem à tona, mas você sabe trabalhar, né? Você não vai passar para os outros, né, a sua um ponto fraco, né? Né? Você vai trabalhar, né? Então, pessoal, assim, fico feliz da gente poder estar aí mais uma vez conversando, falando, verbalizando, enfim, colocando para fora coisas que às vezes é íntima nossas, né? Mas não expondo, né? Muito pelo contrário, a gente trabalhando e a gente se conscientizando, que é uma consciência, tá? Então, eu gostaria que vocês deixassem seus comentários, e tem que botar aí, né? Eu quero o cartão, né? Falei sobre um dos bloqueios que pode existir, né? E a gente vai trabalhar essa energia, deixar ela mais leve, né? Para não ficar tão densa, para a gente não ficar apregoado nesse mundo, né? No terceiro D, né? E onde a gente tem que desempenhar nosso papel e fazer os nossos papéis, né? Então, como adultos, né? Como adultos e conscientes, e um grau que é uma graduação, né? Um grau de sensibilidade, e também o que eu quero dizer, uma palavra não só com grau de assertividade, né? Um grau de aprendizado, isso, né? Que quanto mais você o nível seu de aprendizado houver,
mais você vai evoluir. Porque se você ficar preso a um estágio seu lá, do mundo seu, do lado criança, e não trabalhar isso, aí isso vai virar cíclico, né? Vai ficar repetitivo, né? Aí vai, em vez de ajudar você na sua conexão, vai atrapalhar, porque vai distanciando mais, né? Porque é a velha história, né? A conexão, ela está aí, não está, né, tá condensada dentro de você. Agora você que tem que compreender os fatores e os processos existentes. Pessoal, agradeço mais uma vez, né, pelo carinho, a forma de vocês. Até o próximo vídeo, porque acho que eu vou estar já terminando aí alguns critérios, né, para vocês terem o cartão Chama Card e o cartão Ascensão Espiritual Card, tá bom? Boa sorte a todos, né? Bom final de semana. Apesar que eu venho com outro vídeo aí pra gente tá aí fazendo o término e a gente já começar com outra proposta,